Olá, bom dia a todos. Bom dia. Terça-feira, dia 6 de maio, estamos iniciando a devocional Café com Deus Pai, aqui eu, Gisele, líderes do grupo Comunhão e Adoração. Eu já convido você a ficar até o final dessa devocional, um tema muito importante, o padrão dos céus. Opa, Será que esse padrão é bom para as nossas vidas? será que é fácil? Será que é fácil? Qual o padrão, o outro padrão do mundo que o autor vai tratar aqui? Então fique nessa devocional, com certeza vai falar aos nossos corações, né? Amém, eu creio e eu tenho certeza que Deus tem uma porção nova para a sua vida hoje. E eu quero te dizer que a gente está aí na rede social, você pode encontrar a gente no YouTube, no TikTok, no Instagram. E todos os dias, às 6h30, essa devocional sobe com temas bem atuais para mexer mesmo com a gente, abençoar a nossa vida e nos aproximar do Senhor. Tire um tempo com o Senhor, tire um tempo com Deus, ore, coloque um louvor, coloque como prioridade o seu momento com o Senhor. Amém. Legal que você faça isso de manhã cedo, né? Sim. 6h30, antes de trabalhar, antes de começar sua rotina diária, para que você já entregue aí a sua devocional ao Senhor, medite. E a gente está aqui para te ajudar nisso, mas vamos para esse padrão dos céus, né? Vamos sim. Vamos ler a frase? Ou você se limita à sua visão, ou rompe com a visão de Deus. Jesus! O autor hoje está incisivo, né? Vamos ver o que a Bíblia fala, né? Vamos ler 1 Pedro 1, 14 e 15. 1 Pedro 1, versículos 14 e 15, diz assim, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Amém. A palavra de Deus também bem direta aí. Forte, hein? Vamos ver a devocional, o que o autor nos traz nessa manhã. Nossa existência é profundamente influenciada pelo contexto em que vivemos. Desde cedo somos moldados não apenas pelo nosso lar, mas também por uma sociedade que nos bombardeia com padrões e opiniões muitas vezes polarizadas. Diante disso, Pedro nos alerta sobre o perigo de nos conformarmos com esses padrões terrenos. Jesus, em seu ministério, confrontou diretamente esses padrões, apresentando-nos uma visão celestial. Enquanto os fariseus se apegavam a dogmas e regras, ele nos ensinou sobre o reino dos céus, onde o perdão supera o pecado e a cura tanto física quanto emocional prevalece sobre a condenação e a dor. Esse contraste revela uma verdade profunda sobre a nossa identidade e propósito. Ainda que o mundo veja e julgue você por sua aparência ou pelo que possui, Deus o vê pelo seu coração. Por isso, não se deixe levar por opiniões ou críticas que não visam edificar, mas destruir. Nosso objetivo aqui na Terra não é seguir os padrões do mundo, mas dos celestiais. Por isso, Jesus deve sempre ser o centro e o nosso maior exemplo de vida e atitude. Naturalmente, nesse processo, você poderá ser criticado e apontado, mas não tema, nem se abale, pois se você está agindo e vivendo de acordo com o padrão celestial, o que importa é que Jesus está vendo o seu coração. Neste dia, abrace a perspectiva dos céus, renove sua mente e não se submeta ao padrão deste mundo, porque Jesus nos chama para estabelecer seu reino aqui na terra. Amplie sua visão e abrace essa nova perspectiva, em que o amor, o perdão e a graça estão acima de qualquer condenação. Amém. Então percebemos que tem dois padrões, né? Sim. O dos céus? O dos céus e o do mundo. E o autor aqui, ele nos convida a seguir o padrão dos céus. Nos orienta a seguir o padrão dos céus e não nos deixar levar pelo que as pessoas vão nos julgar porque a gente está diferente. Eu gosto de falar que nem sempre a maioria tem razão. E a gente está vivendo, você pode concordar comigo, nessa manhã, que a gente tem vivido dias difíceis com os padrões sociais, econômicos, políticos, a gente tem vivido no nosso mundo, né? Às vezes a gente nem sabe mais o que é certo e o que é errado.
Então, o mundo espiritual já coloca isso tudo como errado e te direciona a seguir o padrão de Cristo. Amém. Mesmo que você seja julgado, meu querido. Quem, na realidade, é importante que nos julgue e quem vai olhar o nosso coração é o Senhor Jesus. E eu tenho certeza que você, se estiver seguindo o coração, o padrão dos céus, com seu coração limpo, você vai chegar naquele dia e vai receber um seja bem-vindo do meu Pai. Né? Amém. Então, não se molde aos padrões, não se corrompa, não se deturpe, não destrua o seu caráter, siga os padrões cristãos, e a gente tem um belo exemplo, que é o tempo que Jesus andou aqui na Terra, né? Que foram 3 anos como seu ministério, depois de adulto, né? Ele cumpriu seu ministério em 3 anos, e ali, durante aqueles 3 anos, ele colocou vários padrões de uma vida reta. Jesus, a gente tem como palavra de Deus que Jesus não pecou. Amém. Diferente de nós que erramos. Então, nessa manhã, siga o padrão. Márcio, mas qual é o padrão? O padrão é o Cristo. Sim. Que aí eu tenho certeza, se você imitar a Cristo, você vai conseguir se encaixar nesse padrão celestial. Mesmo que você erre, a gente é falho, a gente, de repente, por algum momento, a gente escorrega, né? E faz alguma coisa do padrão humano, mas que você se arrependa e volte para o centro, volte para o caminho, que é o padrão de Cristo. Né? Amém, amém. Você falou muito sobre o tempo que Jesus esteve aqui na Terra, né? E a Bíblia é muito clara que ele buscava as pessoas que precisavam dessa mudança. E as pessoas às vezes usam isso, né? Porque Jesus andava com as pessoas erradas, com prostitutas, com publicanos. Sim, sim, porque ele diz na sua palavra que ele veio para os doentes e não para os sãos. Mas essas pessoas não continuavam. Até porque, até o autor também diz, interrompendo, mas é importante que eu estava lendo aqui enquanto você está falando, que ele mesmo ele podia até andar, mas ele confrontava. É isso aí. Ele não deixava aquela pessoa passar ilesa e ela mesma continuasse com os padrões errados. A gente tem o exemplo da mulher adúltera, né? Tem uma passagem bíblica que a mulher foi pega em adultério e os fariseus estavam ali julgando aquela mulher, pedindo quase a morte dela, apedrejamento. Jesus fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E aqueles homens foram saindo porque todos pecam. E Jesus chega para aquela mulher e fala a célebre frase, né? Vá e não peque e não peque mais. Então Jesus amou aquela mulher, mas ele confrontou o padrão humano dela, que era um padrão de traição, e ele convida aquela mulher ao padrão dos céus. Eu te convido, eu e Zé convidamos vocês nessa manhã, com essa devocional, a seguir o padrão dos céus. Amém. E o texto bíblico diz, como filhos obedientes, que não vivam conforme as paixões que vocês tinham no tempo da ignorância. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, pelo contrário, assim como é santo aquele que chamou você, sede você também santo. Amém. É buscar mesmo um modo de vida diferente, um modo de falar diferente, um modo de se vestir diferente, um modo de agir diferente. É ser diferente. Nosso padrão é o céu. E o nosso exemplo maior que a gente precisa seguir é Jesus, que não aceitava o certo é certo, o errado é errado e ponto. E hoje a gente fica, como o Márcio falou, tem hora que a gente até se confunde, porque está tudo tão complicado. Busque o padrão de Deus, busque o padrão dos céus. E o Senhor Jesus, Ele quer caminhar com você. Não tem ninguém perfeito aqui, tá? A gente não está dizendo que a gente é perfeito e que se você aceitar Jesus, você vai ser perfeito. Não, como o Márcio falou, a gente tem a nossa natureza pecaminosa, a gente vai escorregar, a gente vai errar, mas a gente tem o perdão do Senhor dispensado a nós quando nós pedimos e nos arrependemos. Então o Senhor quer que a gente se conserte todo dia, o Senhor quer que a gente melhore todo dia, o Senhor vai nos ajudar nessa caminhada rumo aos céus. Amém. Então rompa com os padrões do mundo, em nome de Jesus, e viva o padrão dos céus. Amém. E vamos pedir ao Pai para que a gente nos ajude a entrar nesse padrão, nessa referência
de Cristo, né? Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela devocional de hoje, que nos convida a seguir o padrão dos céus. E o Senhor, o Senhor colocou o padrão, mas o Senhor deixou a referência, que é Cristo, né? Então, que sejamos imitadores de Cristo, que olhemos para Cristo, que nossos atos sejam pensando como que Cristo ia agir, como que Cristo ia fazer, o que for errado a gente possa pedir orientação ao Senhor para não fazer, o que for certo a gente peça orientação para o Senhor para confirmar nos nossos corações que a gente possa estar fazendo o correto. E que não nos abalemos com o que o mundo vai dizer, mas que tenhamos a certeza que estamos no caminho que o Senhor quer que a gente trilhe até a sua volta, Pai. Então, que o Senhor nos abençoe nessa devocional. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Palavra forte, direta, que precisa nos abalar, precisa fazer a gente rever algumas coisas aí. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença aí na nossa devocional. Aguardamos vocês amanhã, quarta-feira, 6h30 da manhã, em todas as redes sociais. Estaremos subindo a nossa devocional. Um abraço, um ótimo dia. Deus te abençoe.